Eu reassisti Sociedade dos Poetas Mortos. Além de me fazer chorar outra vez, fez eu me lembrar da minha época de escola, e o sentimento que eu mais carregava, que era: o que eu tô fazendo aqui? E foi quando eu comecei a pensar que eu só aprendi a aprender quando eu entrei na faculdade e tive acesso a outras perspectivas de mundo e consegui encontrar um sentido. Mas não um sentido objetivo de aprender algo considerado útil, produtivo ou uma aplicação técnica, e sim algo mais íntimo. Quando entendi que o conhecimento em si era importante para minha vida, ensinava mais sobre mim e ao mesmo tempo me mostrava que havia muito mais mundo além das minhas concepções. Esses pensamentos, baseados no filme Sociedade dos Poetas Mortos, que certamente foi um dos filmes mais importantes que eu já assisti na minha vida, me fizeram pensar no que é aprender a aprender. O que isso significa? Primeiro, deixa seu like aí embaixo e se inscreva no nosso canal, que ajuda muito a gente nesse início de projeto. E ter você aqui é o que motiva a gente a produzir mais vídeos como esse. Então vamos lá. Meu nome é Samuel Soares e eu te convido a se sentar na cadeira, apertar o cinto e se preparar, porque tá começando mais um Escaneando no Pra Lá de Andrômeda. O filme Sociedade dos Poetas Mortos é uma produção de 1989, dirigida por Peter Weir, o mesmo diretor de O Show de Truman. A história se passa em 1959, na Welton Academy, tradicional escola preparatória dos Estados Unidos. Neste ano, um ex-aluno da escola, o Sr. Keating, interpretado por Robin Williams, retorna à instituição como professor de literatura, porém, os métodos utilizados por ele se tornam um problema para a instituição, que possui uma característica mais tradicional de ensino. O filme todo é uma grande crítica às instituições tradicionais de ensino, e de como não somos ensinados a pensar por conta própria por meio delas. Em diversos momentos do filme, vemos personagens importantes dentro da instituição que consideram os alunos seres inferiores, incapazes de pensar por conta própria por causa da pouca idade. Por quê? No ensino tradicional, a relação de quem ensina para quem recebe o conhecimento nunca é uma troca, mas sim de uma pessoa que despeja um monte de ideias em um recipiente vazio, que é a mente do aluno. Eu confesso que o mundo seria mais fácil se fosse assim, mas felizmente o mundo e as pessoas são um pouco mais complexos. Por isso, você muito provavelmente sentiu que a maioria das coisas que você viu na escola você não necessariamente entendeu, mas apenas decorou. Esse tipo de sentimento não vem do nada e definitivamente não é uma culpa inteiramente sua. Para quem já teve a oportunidade de cursar uma faculdade, vai entender que quando se chega lá, a maioria dos processos e a relação que se tem com o conhecimento são completamente diferentes. E é aí que está um dos problemas. Não saímos da escola ensinados a pensar. Em uma cena do filme, o diretor da escola chega a dizer para o professor Keating: "Prepare-os para a universidade e o resto virá depois." Isso resume o pensamento utilitário que essa abordagem carrega. O mais importante é você decorar algo para passar para uma faculdade, para então você talvez aprender algo de verdade. E no meio desse problema, ainda vivemos em um país em que nem todo mundo tem educação básica e quem tem sai dela sem saber o que é conhecimento. Não estou dizendo que a faculdade é uma maravilha e uma experiência transformadora. Não é, não para todo mundo. Pois é claro que também pode ser o lugar onde essa visão tecnicista da vida seja mais intensificada ainda. E com isso, acabamos nos sentindo cada vez mais inúteis quando não conseguimos fazer algo. Além disso, nossa experiência de ensino não depende exclusivamente de nós, mas também da instituição e como ela enxerga a educação ou nossos professores e até mesmo colegas de classe. É uma mudança que demanda repensarmos a forma que interpretamos o mundo. Mas você pode estar se perguntando: se eu me formei, se eu decorei essas coisas e tenho elas, digamos, no meu banco de dados mental, não seria isso aprender? Bom, sim, talvez sim. Podemos dizer que é uma forma prática de conhecimento de alguma forma, mas lembra quando eu usei a palavra sentido? Bem, espero que a parte a seguir deixe as coisas um pouco mais claras. Existem algumas formas de abordagem de ensino. Algumas delas são a pluridisciplinaridade,
que é bem o que vemos nas escolas tradicionais, onde se aprende diversas matérias que não conversam entre si e são divididas em mundos completamente separados, a interdisciplinaridade, que eu poderia citar como exemplo a faculdade, onde você tem várias matérias que conversam entre si para atingir um bem comum, ou seja, servindo a uma formação como engenharia, publicidade, física, enfim. E por fim, a transdisciplinaridade, onde as disciplinas estão completamente intrínsecas e buscam não um objetivo utilitário de aprender uma formação específica, mas sim compreender o próprio conhecimento. As disciplinas e a divisão criada a partir delas são uma invenção completamente humana, mas o mundo é mais complexo e o conhecimento dele é um só. O mundo não é dividido em disciplinas. Basarab Nicolescu é um físico teórico romeno que escreveu um texto, que também é um livro, chamado O Manifesto da Transdisciplinaridade. Nesse texto, ele diz que o crescimento contemporâneo dos saberes não tem precedentes na história humana. Exploramos escalas outrora inimagináveis, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, do infinitamente curto ao infinitamente longo. A soma dos conhecimentos sobre o universo e os sistemas naturais acumulados durante o século XX ultrapassa em muito tudo aquilo que pôde ser conhecido durante todos os outros séculos reunidos. Como se explica que quanto mais sabemos do que somos feitos, menos compreendemos quem somos? Nicolescu chama essa expansão das disciplinas de Big Bang disciplinar, e a partir dele a ciência conseguiu, nas últimas décadas, um aprofundamento enorme em diversas áreas do conhecimento. Mas isso não fez com que aprendêssemos a ser uma espécie melhor. Por exemplo, quando a humanidade passou a dominar o átomo, tivemos uma expansão do conhecimento com a energia nuclear surpreendente, mas ao mesmo tempo tivemos Hiroshima e Nagasaki e a Guerra Fria, que hoje nos permite destruir o mundo inteiro mais de uma vez, caso queiramos apertar um botão. Mais recentemente, com a pandemia, nunca se viu no planeta uma sociedade com tanto acesso à informação, assim como a produção tão rápida de uma vacina, mas ao mesmo tempo demos oportunidade para o obscurantismo renascer e temos enfrentado diversos movimentos negacionistas mundo afora. Basarab Nicolescu traz esse posicionamento com um medo claro de a humanidade se autodestruir, de chegarmos a um ponto de construirmos tanta coisa tecnicamente e não sermos capazes socialmente e individualmente de lidarmos com aquilo que criamos. Mas apesar de concordar um pouco, eu não vou me prender a isso nesse vídeo. Segundo a Unesco, existem 4 pilares da educação que são aprender a conhecer, a conviver, a ser e a fazer. Eu diria que na maior parte da minha vida, a educação se limitava ao fazer. Isso gera uma tecnociência que preza a eficácia pela eficácia. Sem um real, voilá, sentido. Sentido é um valor que você atribui a alguma coisa a partir de um conhecimento. Vejamos a contação de histórias, por exemplo. Essa é uma prática humana antiga que se limita totalmente em criar situações falsas, fictícias e a partir dela atribuir um significado, seja ele divino ou de ordem social, por exemplo. Criar sentido por meio de um conhecimento é se entender como uma mente que habita um mundo, que habita um cosmo. Sua existência é muito mais complexa que um sistema de regras. Pode parecer clichê isso, mas cada pessoa é um mundo à parte. Por que a maioria das coisas que você aprende parecem tão desinteressantes? Pelo fato de talvez elas não conversarem com você. E eu não digo isso em uma questão de gosto pessoal ou não, mas de entender como aquele conhecimento se aplica às suas particularidades. O que aquilo tudo tem a ver com quem você é e onde você vive. Uma pessoa, seus sentimentos e personalidades não são feitos com base no que ela produz. Engenheiros, por exemplo, não são uma classe separada do mundo que possuem todos uma única forma de agir e pensar. Cada pessoa é formada por valores, desejos, sonhos, medos, objetivos, tristezas e necessidades completamente únicas. O que faz de você, você, é quem você é, e não o que você faz. No livro Sobre o Poder Pessoal, Carl Rogers cita como exemplo algumas experiências do brasileiro Paulo Freire no seu processo de alfabetização de um certo número de trabalhadores, e como ele fez isso a partir da realidade daquelas pessoas.
Tudo que aquelas pessoas conheciam era o trabalho delas. Elas não se achavam úteis, não se achavam inteligentes, não tinham noção social de quem eram e de quem poderiam ser. Mas quando elas começaram a entender a relação do trabalho delas e que elas poderiam, por conta própria, pensar sobre a própria vida e acharem soluções em conjunto para melhorar suas vidas, tudo mudou. Carl Rogers chega a dizer, em certo momento, que o foco precisa ser em desenvolver o processo contínuo de aprendizagem. O conteúdo da aprendizagem, embora significativo, fica em segundo plano. Deste modo, um curso é considerado bem-sucedido não quando o aluno aprendeu tudo que ele precisa aprender, mas quando realiza um progresso significativo ao aprender como aprender o que ele quer saber. Ou seja, aprender a aprender vai além de decorar uma matéria ou saber ler e escrever. Aprender a aprender é saber olhar para si mesmo e para o mundo, e conseguir pensar sobre isso, enxergar problemas e pensar soluções. Aprender a aprender é contemplar a existência. Para explicar essa visão a seus alunos, o professor Keating usa o termo latim carpe diem, que significa aproveite o dia. Esse termo traz uma filosofia de contemplação. O tempo que conhecemos e que pensamos, passado, presente e futuro, não existe de fato. São também uma invenção. Carpe diem traz a ideia de contemplar o que as coisas são, o agora. O professor mostra aos alunos uma foto antiga de outros alunos que já estudaram na instituição, há muitos e muitos anos. Ele pergunta, eles esperaram até ser tarde demais para mostrarem o que eram capazes? É que esses rapazes estão agora mortos e enterrados. Keating ainda pede para um dos alunos lerem um poema que diz: apanha os botões de rosas enquanto podes. O tempo voa, e esta flor que hoje sorri, amanhã estará moribunda. O que o professor queria passar para seus alunos a partir desses ensinamentos? Nada disso faria deles trabalhadores melhores ou faria eles ganharem mais dinheiro por alguma aplicação profissional. Então, por quê? Keating pergunta por que o autor disse aquelas palavras. Porque ele estava com pressa, um dos alunos diz. Ele corrige e diz, porque somos pasto para os vermes, rapazes. Em um dos momentos mais brilhantes do filme Sociedade dos Poetas Mortos, depois de alguns alunos estranharem não serem cobrados pelo seu desempenho e comportamento regrado comum na instituição, o professor Keating diz a seguinte frase: não lemos e escrevemos poesia porque é moda. Lemos e escrevemos poesia porque fazemos parte da raça humana, e a humanidade está impregnada de paixão. Medicina, direito, administração, engenharia são atividades nobres, necessárias à vida. Mas a poesia, a beleza, o romance, o amor são as coisas pela qual vale a pena viver. Para Keating, todo ser humano é, primeiramente, um poeta, mesmo que ele não saiba disso. E o que isso quer dizer? Que você, antes de qualquer função social, é um ser inserido num mundo cheio de outros seres que compartilham a experiência de existir. E existir, antes de qualquer significado técnico que possamos dar, é primeiramente sentir o mundo e o outro, e compartilhar esses sentimentos. Aprender a aprender é, portanto, saber contemplar quem somos, o que sentimos, o que vivemos, e saber compartilhar essas experiências enquanto é tempo. Pois, como humanos, somos todos poetas, mortos e enterrados no tempo que recebemos para existir. Até a próxima.